Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós iremos continuar o nosso percurso na literatura do Antigo Testamento, de forma especial nessa corpora dos livros deuterocanônicos, ok? Também chamados de apócrifos pelos protestantes. Pessoal, hoje nós iremos dar continuidade a essa sequência que eu considero a parte mais importante do estudo digamos, dessa corpora, né? Ou desse corpus, né? Que é os livros dos Macabeus, né? Nós já estudamos o primeiro, né? Tivemos essa breve introdução e queremos fazer essa introdução no segundo livro, para que você possa lê-lo, né? Não esqueça de ler, né? Porque não é só você ficar ouvindo, né? Sobre o livro, mas é necessário o estudo do livro em si, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu partilhar aqui com vocês o livro. Pronto, então, deixa eu só aqui, beleza? O segundo livro de Macabeus, deixa eu colocar aqui, mas pronto. Então, vamos lá. A introdução. Diversamente do que parece, o segundo livro dos Macabeus não é continuação do primeiro, mas narrativa paralela ao primeiro Macabeus, de 1 a 7. Descreve os acontecimentos que ocorreram na Judéia entre 175 a 161 a.C. O autor escreveu diretamente em grego, resumindo uma obra de 5 volumes, escrita por Jasão de Cirene, segundo Macabeus, capítulo 2, versos 19 e 32. Por que o autor sentiu necessidade de retomar uma história que já era conhecida? Qual a originalidade? Podemos dizer que a intenção do autor, aquilo que a gente chama de intentio autori, né? Autores, é reler os mesmos fatos, assim como existe também nos evangelhos, principalmente os sinóticos, né? Para mostrar que a luta em defesa do povo se enraiza na atitude de fé que confia plenamente no auxílio de Deus. Desse modo, a resistência contra o opressor implica fé e ação, mística e prática, ou, na visão do autor, lutar com as mãos e rezar com o coração. Trata-se, portanto, de releitura por dentro do movimento revolucionário, cuja eficácia repousa na força de Deus presente na ação do povo. Nessa perspectiva de fé, nem mesmo a morte se apresenta como obstáculo ao sinal de derrota. Pelo contrário, o testemunho dos mártires, coroado pela fé na ressurreição, mostra que não há limites para a resistência, pois Deus gera a vida onde os opressores produzem a morte. Confiando nesse Deus, o povo nada mais tem a temer, pois em qualquer circunstância tem certeza de vitória. Aqui nós temos a intentio autori e a intentio operis, né? O segundo livro dos Macabeus não é uma continuação do primeiro dos Macabeus, mas um resumo dos 5 volumes da história que Jasão de Cirene, um autor judeu, escreveu em grego a respeito de Judas Macabeus e dos seus 2 irmãos. Esse resumo também foi escrito em grego pouco depois do ano 160, e nele se conta a história dos judeus, desde o tempo em que Onias III era o sumo sacerdote até a morte de Nicanor. Essa história aparece nos capítulos 1 a 7 do primeiro livro dos Macabeus. As 2 cartas e a apresentação do autor não faziam parte da história de Jasão, que Jasão escreveu. O segundo livro dos Macabeus destaca o martírio e resistência em fé dos judeus que não cederam à pressão das perseguições e à sedução dos costumes pagãos. Situação análoga à do primeiro livro. A lição principal é que Deus derrota os inimigos do seu povo e recompensa aqueles que continuam fiéis
especialmente aos que estão prontos para sofrer e morrer por sua fé. Então, agora nós vamos entrar na parte de crítica textual e crítica literária, falando de como essas obras chegaram até nós, né? Temos aqui a transmissão. Parece que as duas cartas conservadas no capítulo 1 até o 2, caso sejam autênticas, foram escritas em hebraico, ao passo que a seção 2:19 a 15:40 foi composta seguramente em grego desde o início. Todo livro, como temos atualmente, só existe no texto grego, e nos unciais só complementam em A e fragmentariamente em V. A isso se acrescente uma série de minúsculos, que são manuscritos cursivos, né? Testemunho importante é a tradução Vetus Latina, sempre relembrando que a Vetus Latina é a versão latina pré-Vulgata, né? Que Jerônimo adotou na Vulgata sem alterações. Uma tradução diferente desta é a que encontramos no Codex Ambrosianus e no Códice Complutense, a primeira das quais contém 2 cartas, e a segunda, mais ampla, pretende ser um epítome, um resumo dos 5 livros de Jasão de Cirene, em grego, sobre a história dos Macabeus. A primeira carta do capítulo 1, do verso 1 a 10, contém um convite dos judeus de Jerusalém aos judeus do Egito para celebrar a festa das cabanas no mês de Casleu, né, no ano 143 ou 142. A segunda carta tem o mesmo remetente e menciona Aristóbulo, o preceptor do rei Ptolomeu VI Filômeto, que vive aqui de 181 a 146. Um do seu corregente, Ptolomeu VII Fiscon, também os judeus do Egito, como seus destinatários. Contém um convite fortemente corroborado com lendas e milagres a celebrarem também, por sua parte, a festa no templo, né? A dedicação. A segunda parte do livro começa com um prólogo. Tem início, então, a narrativa histórica, descrevendo os fatos que se deram sobre Seleuco IV. Segue-se a propaganda helenística sobre Antíoco IV Epífanes, também chamado de Epifânio, e a perseguição que começou sobre o seu reinado. Entre outros casos, narra-se o martírio da mãe e de seus 7 filhos, né? Sobre esse sombrio pano de fundo se descreve a bem-sucedida subelevação levada a efeito sobre Judas Macabeus. Em 9 a 10, no capítulo 9 e 10, se faz o relato da morte de Antíoco IV Epífanes e a purificação do templo. E essa é uma história, pessoal, é um incidente na história de Israel, que se instaura aí a festa da dedicação, que João, capítulo 10, menciona que Jesus participou, né? Em outro relato sobre a luta sobre os vizinhos, no capítulo 11, se fala sobre a primeira expedição de Lísias, o regente do reino, e a conclusão de paz. No capítulo 12 narra outros combates contra as cidades vizinhas. No capítulo 13 relata a segunda expedição de Lísia, a qual se segue a campanha de Nicanor, e em capítulo 14 e 15 contém um epílogo de caráter pessoal, né? Vamos ver agora algumas coisas sobre João de Cirene, né? Também chamado de o abreviador, né? Que faz a síntese da história. De acordo com o capítulo 2, verso 23, Jasão de Cirene, Jasão, né? De Cirene escreveu a pré-história dos Macabeus e a sua história, ou somente a de Judas Macabeus, em 5 livros redigidos em grego. O capítulo 3 pretende ser um resumo abreviado da mesma. Nada se conhece de outras fontes a respeito do autor, nem de sua obra em 5 volumes em grego. Se o estilo do autor do segundo Macabeus nos permite deduzir também o de Jasão
Então ele se revela partidário da historiografia patética de seus contemporâneos helenística, o qual visa menos a exatidão do desenrolar dos fatos do que o efeito retórico dos acontecimentos históricos apresentados. É aquilo que nós temos falado, né? Não podemos julgar essas obras pelos parâmetros históricos, teológicos, semânticos, contemporâneos, né? A gente tem que pensar sempre procurando retornar às fontes originais e reconstruir esse passado para poder compreendê-lo, né? Jazão, originário de Cirene, da África do Norte, por consequente, foi um historiador judeu, instruído na retórica helenista, por formação e aberto, e que não somente sua formação helenística permaneceu fiel também à lei, né? Assim feito Paulo também, né? Tem uma formação helenística e também judaica. É provável que tenha escrito por volta do ano 106, né? Antes de Cristo. O abreviador, que permanece no anonimato, isto é, o autor do segundo livro dos Macabeus, deixou de lado os detalhes e os números e se empenhou em fazer um resumo sucinto. Se as fórmulas de conclusão de 3:40, do capítulo 7:42, 10:8, 13:26, 15:18, que assinalam as seções em si, fazem idênticas às conclusões dos livros de Jazão. Poderíamos dizer alguma coisa a mais sobre a forma de proceder do abreviador. As histórias maravilhosas que ele próprio as atribui a Jazão, mas duvida-se se esse já mostrava atitude hostil contra os asmoneus, como transparece no capítulo 10, 11 e 15:1, bem como sua atitude favorável em relação aos fariseus, quando enfatizam a ressurreição dos mortos, e exalta o procedimento digno do escriba Eleazar. Talvez aqui se revele o caráter peculiar do abreviador, né? Avançando mais aqui um pouquinho. As cartas. O abreviador colocou 2 cartas, mas antes do seu resumo da obra de Jazão. A estas se acrescenta uma carta de Antíoco IV Epífanes e uma de Lísias, e mais 2 missivas de Antíoco V Eupator, e bem como a carta dos romanos. No que diz respeito às 2 primeiras cartas, poderíamos admitir um original hebraico bastante remanejado e talvez também para a segunda. Pessoal, tudo isso aqui são conjecturas, ok? Não é que temos provas concretas sobre isso. Porém, esse deve ter se afastado tanto do seu estado primitivo devido a acréscimos e ampliações que parece mais indicado considerar uma carta como uma epístola inventada. Para as demais epístolas, é possível que tenham existido tais documentos, mas estes, em seguida, terão sido sensivelmente remanejados e adaptados ao estilo do conjunto pelo escritor, Jazão ou o abreviador, né? O abreviador. Desculpe. É problema de ordem histórica. São 2 os problemas nesse sentido. Ao contrário do que sabemos pelo desenrolar real dos acontecimentos e o que está exposto no primeiro livro dos Macabeus, Antíoco IV Epífanes teria morrido antes da purificação do templo e Judas teria derrotado Lísia depois da dedicação do templo. Para isso, existem diferentes explicações, a saber, uma delas consiste em ver como a Speld o motivo para tal procedimento na circunstância de que as 2 cartas colocadas no início da obra pelo abreviador pressupõem a morte de Antíoco e convidam os judeus a celebrarem a festa da dedicação do templo. A outra explicação consiste em supor que o abreviador, ou mesmo já o próprio Jazão, desejava concluir a exposição da história de Antíoco antes de falar da consagração do templo, né? E procurou resumir a narrativa das 2 expedições de Lísia. Seja como for, o segundo livro dos Macabeus se comporta de maneira bastante livre em relação ao desenrolar dos acontecimentos. Pessoal, isso não é apenas os livros dos Macabeus, isso acontece muito nos evangelhos.
Os evangelhos não estão tão preocupados com a sequência precisa dos eventos, né? Eles são colocados de acordo com a intencionalidade do autor, como também da obra ou da temática daquela seção ali dos evangelhos, né? Avançando. Significado. A doutrina teológica do segundo livro dos Macabeus mostra notáveis progressos em relação ao Antigo Testamento e oferece linhas de contato de grande importância com o Novo Testamento. É o primeiro a enunciar claramente uma doutrina da criação ex nihilo, né? Criação a partir do nada, apesar que a Bíblia, no início ali, não fala bem disso, né? Isso aí é uma teoria a posteriori. Defende a ressurreição dos mortos, pelo menos para os justos, né? Daniel também já falava sobre isso, né? E Jó também mencionava, né? Especificidades textuais, os problemas da crítica textual nós vimos, essas questões de geografia, de questões históricas confusas, nós já temos dito que não é um problema apenas desses livros, mas no próprio Novo Testamento, como já mencionamos várias vezes, Mateus 10, 23, e no finalzinho aqui, a questão se é um livro inspirado ou uma literatura edificante espiritualmente, né? Pessoal, volto a afirmar aquilo que a gente tem afirmado em todas as nossas falas, que canonicidade tem a ver com aquilo que a comunidade diz acerca dos livros, né? Canonicidade não é Deus descendo do céu e dizendo isso aqui é santo, isso aqui não é santo, isso aqui foi inspirado, isso aqui não foi inspirado. É a comunidade que diz. E como é que a comunidade diz? Ela faz isso pelas análises dos textos, pelos testemunhos históricos, pelas tradições e etc, etc. Tá certo? Que isso fique bem claro, né? Que a Bíblia não é um livro que caiu do céu, que a única parte que está escrita, que a gente poderia dizer que essas sim são palavras absolutas de Deus, são os 10 mandamentos, mas mesmo assim tem duas versões, né? De Êxodo e também de Deuteronômio, né? Isso aqui é interessante para nós que estudamos a Bíblia, né? Mais outra vez foi na parede, né, que pode ter sido o anjo, pode ter sido o próprio Deus, na parede lá do livro de Daniel, e também a escrita na parede, né, e quando Jesus escreveu lá no chão, em João capítulo 9, que também tem, capítulo 8, né, que tem alguns probleminhas aí textuais. Tá certo, meu povo? Então, estude esse livro, esses dois livros, que vocês percebam que é um livrozinho com bastante informações, tal, não dá para a gente ler assim, de qualquer jeito, a gente tem que ir lendo, tomando nota. Eu dou conselho para que vocês ouçam, baixa aí o MP3, ouçam, né? Quem sabe aí dividem, parte aí, já que são grandes, você divide aí por capítulos, pelo menos cada MP3 desse, ouve. E depois de ouvir cada capítulo, você lê um capítulo. Ouve um capítulo, aí você lê. Isso vai lhe ajudar muito. E quem sabe depois de ler, você ouvir de novo, né? Isso aí pode te ajudar tremendamente nesse processo de familiarização com o conteúdo. Porque não existe pensamento teológico sem um conteúdo, pessoal. Ok? É a partir de um conteúdo que a gente pensa o sagrado. Um forte abraço e nos veremos na próxima oportunidade.